Você já ouviu falar sobre a nova era? A nova era são coisas místicas, yoga, meditação, esses símbolos místicos, o estudo das estrelas, angiologia cabalística. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que falam de energia, desse tipo de coisa. Você acha que isso é de Deus? A gente vai falar sobre a New Age, a nova era, tá? A nova era é um centro de falsas doutrinas criadas, tá? Pelo próprio diabo, por demônios, tá? Então, o versículo que eu vou trazer para a gente meditar nessa palavra, ele está lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 4, tá bom? Eu quero que você leia comigo atenciosamente e tente entender o que eu estou te dizendo, tá bom? Vamos lá? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. É muito profundo esse assunto, porque muitas pessoas se enganam com a nova era, muitos cristãos, eu já vi cristãos entrando nesse barco furado da nova era e acreditando que isso aí vem de Deus, tá? Então, primeiramente, eu quero falar sobre as doutrinas da nova era. Quais são as doutrinas que a nova era traz pra gente? A New Age, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nova era. A nova era é um movimento, é uma coleção de diferentes crenças com o fim comum de buscar uma verdade universal, tá? O termo nova era ou New Age refere-se à era de Aquário, tá? Que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando e supostamente trazendo uma promessa de paz, tá? O movimento da New Age, da nova era, tem muitas subdivisões, mas é baseado no sincretismo religioso, formando uma coleção de sistemas de ensino metafísicos de influência oriental, tá? Esperanças e expectativas mantidas juntas com o ensino eclético da salvação, tá bom? É uma parada que ela pegou toda a parte ocidental, oriental, ela misturou tudo, tá? E vem um conjunto de doutrinas, tá? Vem a meditação, vem o yoga, vem as práticas de visão remota, meditação transcendental, que você sai do corpo, e entre outras práticas aí, budismo. Qual é o problema de tudo isso? Tudo isso são doutrinas criadas que não têm um fundamento eterno, tá? Porque se a gente for analisar o que a Bíblia nos propõe é a eternidade. A Bíblia nos propõe que veio um Deus, tá? O Deus Todo-Poderoso, ele virou homem e ele salvou a nossa humanidade com o teu sangue, com o sacrifício da tua morte aqui. Esse Deus está preparando uma morada para mim e para você, que segui-lo, que aceitá-lo aqui, que eu aceito aqui, tá? Então, para a nova era, você vai entender, eu vou te explicar o que quer dizer, né, o que eles fazem com isso. A gente vai abordar rapidamente algumas doutrinas ensinadas pela nova era. Primeira doutrina, Deus. O que é Deus para a nova era, tá? O seu conceito de divindade é resgatado dos antigos conceitos orientais. Eles negam a ideia de um Deus pessoal, tá? Essa rejeição de um Deus pessoal se refere ao fato de uma doutrina ser baseada no panteísmo, tá? Tudo é Deus e Deus é tudo. Sabe essa parada, essas pessoas que ficam falando que Deus está em tudo? Deus está no bem, no mal, numa folha. De fato, gente, tem coisas... A criação de Deus, é óbvio que tem um pouco de Deus. Mas a gente depende de qual o limite de tudo isso, tá? Qual o limite da gente falar isso? A gente tem que entender, tá? Que não é do jeito que eles pregam aqui. Também ensinam que coisas e objetos têm poder e representam algo espiritual. Isso se chama animismo, tá bom? Nós cristãos, por outro lado, agora vamos ver o outro lado, acreditamos que só existe um Deus. Eles acreditam em vários deuses, tá?
Só que o mal deles é que cada exemplo, para eles existe um deus da água, um deus do fogo, um deus da borracha, um deus do ferro, um deus do céu. Para eles são vários deuses. A gente sabe, que a gente conhece a palavra de Deus, que é somente um Deus, tá? Então, quando você vê esse lado místico sendo trazido, um anjo que representa não sei o que, outro anjo que arcanjo, não sei, isso vem de anjos caídos, doutrinas de demônios, tá? Nós cristãos, por outro lado, só acreditamos que só existe um Deus verdadeiro, um Senhor de tudo, o Senhor que fez tudo, tá? Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então só existe um Deus pra gente. Então essa ideia do panteísmo, vários deuses. Quem acredita em vários deuses, tá? Nós não nos acreditamos em um Deus só, tá? Então, a segunda característica da nova era é a humanidade. O que eles acham sobre a humanidade? A humanidade para eles, tá? No movimento da nova era, o homem é o centro. Já está errado. Ele é visto como divino e como a esperança de um futuro de paz e harmonia. Essa doutrina se disfarça de humanismo e antropologia, mas na verdade é uma idolatria do próprio ser humano, tá? O ser humano sendo o centro. Nós sabemos que nós não somos nada sem Deus, tá? Porque Jesus se entregou por nós na cruz. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos salvação. Então o homem, ele não é o centro. O homem só foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente tem que entender que a gente cria coisas também. A gente tem uma semelhança com o Todo-Poderoso? Sim, temos. Nós não somos o centro, tá? O homem é mortal. Tem muito isso. Essa doutrina, ela também leva um pouco para a ciência, para o outro lado, tá? Aquelas pessoas que acreditam na cientologia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Tem muitos atores de Hollywood que seguem essa religião, tá? É a religião da ciência. Eles não acreditam em Deus, acreditam na ciência, tá? Essa doutrina, ela se disfarça de humanismo e antropologia, mas na verdade é uma idolatria ao próprio ser humano. Como acreditam que tudo é Deus, o homem se torna a expressão máxima de evolução divina na dimensão física. Muitos satanistas declarados que seguem a filosofia de Aleister Crowley, eles acreditam que eles são o centro. Muitos rappers aí que fazem muito sucesso pregam essa doutrina. Você é um rei, você é Deus, você é o próprio Deus reencarnado aqui. Então isso não condiz com a realidade cristã que a Bíblia nos passa. Então isso não serve para nós seguirmos como razão para nós. Nós cristãos, nós sabemos que o homem é pecador e é inferior a Deus e nunca vai ser superior a Deus. Não existe. Quando que a criatura vai ser maior que o Criador? Não tem isso. Está lá em Jó 33:12, Deus fala: nisso não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Tá, o homem crescer mais que Deus é um absurdo. Tudo bem que existem pessoas inteligentes como Tesla, como Elon Musk, como o próprio Albert Einstein, que criaram coisas incríveis, mas esses homens, perto do que Deus é, eu não vou nem falar, porque não tem palavras, tá bom? Vamos lá. O terceiro ponto, que a nova era, o mal. O que é o mal para a nova era, tá? Para a nova era, o mal é a consciência da não evolução da pessoa. Eles acreditam na existência de um ser superior a todos os outros em nível de evolução. Alguns adeptos chamam esse ser de Lúcifer, tá? Alguns utilizam outros nomes como o cara lá de cima, né? Igual a Xuxa mesmo, ela mesma utilizou na música dela. Uma consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, a maçonaria usa isso, tá? E etc. Hoje existem muitos templos de adoração a Lúcifer. O que o satanista acredita? Ele acredita que Lúcifer, o nome dele quer dizer portador da luz, tá? El fósforo quer dizer também, e vem trazendo como se ele representasse assim, ele trouxesse a luz para aquele homem que está
perdido na escuridão de Deus, como se Deus tivesse colocado o homem numa vida de regras e ele trouxesse para o homem ali a luz, sabe? E a gente sabe muito bem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Satanás caiu porque ele não quis aceitar ficar no céu e ser submisso ao Pai, ele se rebelou. Essa luz, a palavra diz também que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Então nós sabemos o quê? Que o próprio diabo pode se transformar num anjo de luz. Então ele pode ser uma luz, mas não é uma luz verdadeira, tá? A verdadeira luz é Cristo, está nas nossas vidas. Nós cristãos nós acreditamos que o mal existe sim, porque Satanás ele vem somente para matar, roubar e destruir. Então, essa lenda de que Lúcifer é bonzinho, como na série Lúcifer passa, que ele se importa com uma criança, você já vê pelos nomes que ele tem, tá? Pesquisa na Bíblia os nomes dele. Nada leva para o que é bom. Ele odeia o ser humano, porque nós somos seres inferiores que conseguimos ter a presença de Deus aqui. Somos semelhantes a Deus, tá? E nós temos o perdão, ele não tem. Então ele sempre vai odiar a humanidade, tá? Tá lá em João 10:10, tá? Ele veio para matar, roubar e destruir, tá? E entre outras coisas, né? Então, para eles, o mal é como se o mal fosse aquela mesma parada que a pessoa fala que o inferno é um estado mental. Você mesmo causa o seu inferno. Isso não existe, irmão. O inferno é um inferno, ele existe. É um lugar real. Amém? O que é Jesus Cristo para a nova era? Eu queria chegar nessa daqui. Como Jesus é visto por essa doutrina chamada nova era, tá? É visto apenas como alguém de grande evolução espiritual, tá? Um mago, um profeta, alguém que veio, que impactou esse mundo. Não é visto como Deus, que nem a gente enxerga Jesus como Deus. Devido a este grau de evolução, inaugurou a era de peixes, tá? Assim como Maitreya, o Messias esperado pelos aquarianos, abriu a nova era de Aquário, com a mudança da era de peixes para a era de Aquários. Jesus Cristo saiu de cena, já era, tá? Para eles, Jesus era uma pessoa normal que apenas evoluiu espiritualmente ou recebeu um espírito evoluído, tá? Você vê? Menosprezando totalmente. É mais ou menos, gente, como o gnosticismo pensava na época de Paulo. Paulo combateu muito isso. Gnosticismo, misticismo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente escuta. Escuta de rabinos, escuta dessas outras religiões, do judaísmo principalmente. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente escuta do judaísmo, tá? Nem tudo que está no judaísmo ali hoje é aceito pela palavra de Deus. A palavra de Deus, vocês precisam entender uma coisa. Tem um rabino famoso, inclusive eu vejo vídeos dele e vídeos muito interessantes, mas nós cristãos precisamos tomar cuidado, irmãos, com esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente é desinformado e a gente começa a acreditar nessas pessoas falam e não lê a Bíblia. E aí nos confundem mais ainda, e a gente vai achar que tem uma consciência boa para isso, achar que está fazendo algo, né, que realmente Deus está falando com a gente, de repente não é um engano. Eu vou pedir antes de mais nada para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos de notificações, compartilhar os nossos vídeos, comentar os nossos vídeos, tá? Porque aí você vai ficar mais por dentro do conteúdo que é liberado nesse canal. Sem brincadeira nenhuma, você vai gostar muito do conteúdo que tem nesse canal, porque é um canal feito com carinho, é um canal feito debaixo da palavra de Deus.